Olá, caras ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais este Filosofia do Corvo. Espero que estejam bem, espero que, assim como os outros, este episódio também lhe seja proveitoso de alguma forma. Meu nome é Lucas Onofre e junto com o meu amigo Marcelo Zarski, nós vamos conduzir esse papo. Marcelão, já te apresentei de novo. Sempre, Mas, né? então, já que eu já te apresentei, apresente o tema para nós, por favor. É isso aí. Papel. Então, o tema é... O tema mesmo, né? É a sede de sangue. A sede por sangue, né? Do ser humano. Seria mais ou menos isso? E de onde vem isso, cara? De onde você tira essas ideias, Marcelo? Fala pra mim. Vamos lá. Não, na verdade, cara... Deixa eu contar a história, né? Pra contextualizar quem tá ouvindo. Eu tava gravando um outro podcast, um episódio do Bico do Corvo, normal, sem ser esse filosofia, né? E eu te mandei mensagem, falei, mano, vamos falar sobre isso aqui um outro dia e tarará, tarará. Acho que foi isso, né? Foi. Mas o porquê disso daí, cara? Porque eu tinha assistido um documentário que é o Woodstock 99, que teve uma edição do Woodstock em comemoração a não sei quantos anos do festival. E foi um desastre, cara, assim. Tipo, cenas de violência pra caramba, um monte de saqueamento durante o festival, a galera quebrando tudo, botando fogo em tudo. E tipo assim, dava pra ver nas filmagens a alegria das galera ao fazer isso, subir no alambrado, desmontar, tacar fogo e, sabe, aquela coisa assim. Daí me veio na cabeça umas outras coisas, né? Que é um lance da gente, por exemplo, eu tava andando na rua, mais ou menos na época que a gente gravou o episódio lá que eu lembrei disso daí, daí eu lembrei do tema, que eu falei como o ser humano tem uma certa curiosidade, a gente é muito curioso no sentido de ver coisas que não sei, que tem essa... Sabe, por exemplo, o que me veio na cabeça foi o seguinte, eu tava andando na rua um dia e passei por um acidente, e automaticamente você olha, né? E é tão engraçado, Lucas, que as pessoas passavam devagarzinho no acidente. E não era pra assim, puta, vou passar devagar, né? Porque pode ter acontecido alguma coisa ali, né? Não, é pra ver, tá ligado? As pessoas passam devagarzinho, dão uma volta e vê. Então eu falei, que sede por, tipo assim, por coisas ruins, morte, sangue que tem. E outras coisas que remeteram a esse tema foi assim, a casa da minha sogra, por exemplo. Meu sogro e minha sogra adoram ver aqueles Cidade Alerta da vida. Sabe? Sim. O da Atena, né? O da Atena. O meu pai também, cara. Eu lembro várias vezes, na hora do almoço, ele botava nesses canal assim... ou no canal aqui da cidade, na época, que mostrava o bandido sendo preso. Daí vem um monte de coisa. Por exemplo, tem esses documentários sobre as pessoas que vão fazer uma cirurgia e para emagrecer, ou a pessoa que vai fazer uma plástica, não sei o que, ele fica mostrando, sabe? Aquelas coisas. Então essa coisa de ter que ver... eu falo sede por sangue, mas seria o lance de ver coisas relacionadas à morte, coisas violentas, assim, que são agressivas fisicamente e moralmente, às vezes. Várias vezes a pessoa, já aconteceu, de me mandarem vídeos de alguma coisa ruim que aconteceu. Lincharam uma pessoa em não sei aonde, daí mostra o vídeo da pessoa sendo linchada. Sabe essas coisas? Um e-mail de alguém sendo... morto lá pelo exército do Iraque, sabe? Sabe umas coisas assim? Então veio daí, cara, essa coisa. Eu falei, puta, a gente precisa falar sobre isso, cara, que tenho certeza que Lucas deve ter alguma coisa pra falar sobre, né, pra gente filosofar, sabe? E tipo assim, eu falo por mim disso, né, que me chamou a atenção, porque eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de filmes de terror, por exemplo. Eu gosto de filme de suspense, de fantasma. Eu acho interessante, eu acho massa, mas eu vejo que são coisas assim que eu não acredito, entendeu? Agora, quando é algo muito realista e muito próximo da gente, por exemplo, é um assalto que alguém matou alguém, é um atentado, alguma coisa assim, eu tenho um pouco de aversão, sabe, a isso, sabe? Porque eu vejo que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, assim, sabe? Na minha maneira de enxergar as coisas, assim. Mas veio daí, apresentando para você a ideia e para o ouvinte. Entendo, cara.
Quando você traz todas essas imagens, né, para nós, esses símbolos aí, o da Atena, a questão do acidente, cara, na rua, isso aí, bom, eu presumo que em todos os lugares do mundo, né, mas aqui na cidade onde a gente mora, que é Campo Mourão, interior do Paraná, uma cidade relativamente pequena, né, Marcelo? Aham. Não bateu aí 100 mil por conta de uns e outros que não responderam o censo. Tá ligado? Mas por ser uma cidade pequena, de fato, acontece um acidente na rua, cara, e se é perto da casa da pessoa, tem gente que sai da casa, né? Sim. Para de fazer os afazeres ali domésticos, para ver o acidente, para ver o acidentado, para ver o bombeiro chegando, para ver o SAMU chegando, a polícia e tal. Sim. Eu acho que existem algumas coisas assim que tá por trás disso, sabe, que explica um pouco esse nosso comportamento. E que eu acho que esse comportamento é uma manifestação que tem por detrás dela um princípio, e que essa manifestação, ela tem, dependendo da análise que você fizer, essa sede por sangue, essa vontade de ver o acidente, a própria vontade de ver filme de terror, de assistir o da Atena, ou de ver essas cirurgias, sei lá, de setor de emergência do hospital, né? Quer dizer, o cara acidentou e o programa vai lá e aquela coisa. Uhum. Essa vontade, essa prática de conseguir, de contemplar esse tipo de experiência, dependendo da análise que você faz, ela de fato é negativa, ela tem um caráter negativo, mas dependendo da análise que você faz, ela acaba sendo também positiva porque ela, de certa forma, impede que algo pior aconteça. Veja bem, o pai da psicanálise, o Freud, ele estabelece primeiro, ao longo da literatura dele, né, da produção bibliográfica dele, ele primeiro sistematiza um princípio fundamental do psiquismo humano, da estrutura mental humana, que é o princípio erótico, é o eros, né? Evidentemente que erótico vem de eros, não na conotação geralmente De erotismo mesmo. exato, limitada estritamente à prática sexual. Uhum. Também é. Mas essa energia erótica, ela é como se fosse um princípio ali da manutenção da vida, uma espécie de pulsão vital, né? Só que depois acontece lá na Europa as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, e Freud acho que perde um sobrinho lá na guerra, e Freud entende que existe também uma pulsão contrária, que ela tem força igual dentro do psiquismo humano, que seria a pulsão tanatológica, do deus da morte grego Thanatos, né? Uhum. E essa pulsão tanatológica, ela seria justamente o contraponto à pulsão erótica. Então, tudo aquilo que gera vida, tudo aquilo que é construtivo, não no sentido edificante, mas no sentido de reprodutivo da coisa, né? Naquilo que faz alguma coisa crescer. Uhum. Inclusive a neurose, por exemplo, né? E também haveria uma pulsão também, que seria essa pulsão pela destruição, essa pulsão de morte, essa pulsão para o fim das coisas, né? Uhum. Pulsão de Eros seria pulsão de vida e pulsão tanatológica seria pulsão de morte. E as duas se encontrariam em igual proporção, ou mais ou menos em igual proporção dentro do psiquismo humano, porque uma compensa a outra. Uhum. Sendo, portanto, essa pulsão tanatológica algo inerente ao ser humano, algo que está aí, não depende de você querer cultivar isso dentro de você ou não, mas é uma que constitui como ser humano, constitui o teu psiquismo, você de alguma forma precisa dar vazão a isso. Você precisa de alguma forma manifestar essa pulsão na realidade, porque senão isso gira dentro de uma forma de energia psíquica dentro de você, e gira e produz doença. Uhum. Produz uma série de coisas psicologicamente doentias. Então, dado que você tem dentro de você uma pulsão por
por morte. E essa pulsão também ela não precisa ser necessariamente sempre negativa, porque, veja, para que uma coisa nova surja, a velha precisa morrer. Para que você construa uma nova casa, você tem que demolir a velha. Uhum. Para que você consiga estabelecer novos valores, você precisa destruir os velhos. Para que você consiga construir uma nova visão de mundo, você precisa destruir a tua velha visão de mundo, né? Uhum. Então essa construção e destruição são elementos complementares que não têm carregados em si mesmo um valor moral, né? De bom ou de mal. Quer dizer, pulsão tanatológica é ruim, pulsão erótica boa. Não, a pulsão erótica tem desdobramentos ruins e a pulsão tanatológica tem desdobramentos ruins. A pulsão erótica bem encaminhada tem desdobramentos positivos, assim como a tanatológica também tem. Então, se você tem dentro de você algo que te intenciona, algo que te direciona aquilo que representa o destrutivo, aquilo que representa a destruição, aquilo que representa a morte, e você de repente consegue satisfazer essa pulsão, às vezes contemplando o horror de terror, que é uma composição artística, que tem uma concepção de artistas por trás daquilo, que tem uma intencionalidade por trás daquilo. E quando você vê aquilo, você, de certa forma, você sintoniza com aquilo, é como se você, de alguma forma, estivesse dando vazão a essa destruição. Então, você vê da mesma forma, você gostar de ver esses programas de televisão pinga-sangue, é uma forma de você ver essa pulsão destrutiva do ser humano em ação, sem que seja por você. Então é aquela coisa, é melhor você ver o da Atena e ver o bandido que matou um monte de gente do que você matar o teu vizinho. Então é melhor você ver Jogos Mortais do que sair por aí torturando pessoas. É melhor você jogar jogo de tiro e matar centenas de inimigos do que atirar no coleguinha de trabalho. Né? Então, essa manifestação que a gente tem, esse desejo, essa espécie de prazer contemplativo do horror, ele é, de certa forma, uma tentativa nossa de satisfazer ou se esvair dessa pulsão por destruição que a gente tem. E às vezes você consegue muito bem se livrar disso ou equilibrar isso dentro de você assistindo um espetáculo fora de você. Se você conseguisse se conectar com aquilo de tal forma que você consegue fruir assistindo aquele espetáculo, seja um acidente na rua, seja um filme, ou assistir aquele espetáculo, ou dentro daquela que se chama em filosofia, você tendo aquela experiência estética, você consegue de alguma forma dar vazão a essa pulsão. Ô, Lucas, de uma forma em termos de redução de danos, né? Falando, tipo assim, pensando do jeito que você está falando, assim, que você está colocando essa visão freudiana, assim, vamos dizer assim, né? É como se a gente tivesse já dentro da gente essas sensações, talvez essas quisesse, vamos dizer, tivesse esses sentimentos assim dentro da gente e a gente precisa pôr para fora isso de alguma forma. Meio que seria natural isso. E às vezes a gente acaba... Por exemplo, eu estava lendo uma matéria da UOL, uma matéria mais antiga, mas ela fala disso, né? Por que as pessoas ainda sentem prazer em... o título é assim, achei aqui, né? Porque algumas pessoas sentem atração por imagens trágicas e crimes, né? Então, por exemplo, você vai ver um documentário que é... Por exemplo, que lá sei lá, aquele Jeffrey Dahmer lá, que o cara... era um psicopata que matou um monte de gente. As pessoas querem ver, querem assistir, sabe? Então seria, tipo assim, pensando nesse pensamento, né? Nessa ideia que você colocou. A gente tem esses sentimentos na gente, é humano isso. E pensando nesse caminho do Freud, seria uma maneira da gente pôr para fora esse sentimento? Seria isso, cara? Mais ou menos isso? Exatamente, cara.
Caraca. Seria... É como se a gente fosse maldoso, né? Então, aí é que tá, né? A gente é, cara. Uhum. A gente é, só que a gente não é só. Né? A gente Quando você tem um coloca, equilíbrio nisso, você quer dizer? Porque assim, como eu falei, a pulsão de destruição, ela tem aplicações terríveis, mas ela tem aplicações extremamente positivas, né? Você só consegue construir o novo destruindo o velho. O velho precisa morrer para que o novo nasça. É uma constituição não só da mente humana, mas é uma constituição da dinâmica do cosmos como um todo. O cálcio que compõe os ossos que constituem os seres vertebrados foram produzidos na morte de uma estrela, numa explosão chamada supernova. É de lá que vem o cálcio. Uma estrela precisou morrer para que seres vertebrados existissem. Não à toa, né? O nome da morte da estrela é supernova. A morte carrega a palavra novo no evento de morte de uma estrela, justamente porque a morte gera vida e a vida gera morte, entendeu? Agora, quando você coloca, por exemplo, assistir, você citou, né, a produção referente ao Dahmer, né? Sim, por exemplo, né? Assim, é um exemplo, né? Assim, pegando. É um exemplo de uma coisa que tá em evidência nessa essa produção. Bom, de fato, é como se você, de alguma forma, ao assistir aquilo, não você em teu caráter constitutivo moral, mas é como se essa pulsão dentro de você se sentisse apaziguada ao assistir alguém fazendo aquilo. Então, essa necessidade de ver a destruição estética, ter essa experiência estética da destruição, essa experiência estética do horror, da morte, da violência, é uma forma de apaziguar a violência dentro de nós, entendeu? Por identificação. Os gregos chamariam de catarse, por exemplo, uma uma fruição, é uma descarga emotiva fortíssima mediante uma contemplação de um espetáculo estético. Né? É uma descarga emocional fortíssima diante de um espetáculo de teatro, no caso da Grécia, né? da tragédia. Então, veja, a tragédia grega, que em termos existenciais são pesadíssimos, né? Trazem ali personagens numa desgraceira gigantesca, com uma mensagem pesada no sentido existencial, e os gregos saíam depois de uma tragédia mais leve. Por quê? Porque ao assistir aquele espetáculo trágico, justamente eles conseguiam descarregar uma tensão, eles conseguiam ter uma descarga emocional forte o suficiente para purificar o espírito deles. Então, ao ver Édipo Rei, depois que ele faz aquela bosta toda, a vida dele vira naquela merda, e ele fura o olho dele, e a peça acaba assim, com ele cego, com a Jocasta enforcada, né? E aquela cena horrorosa, os gregos saíram de lá mais leve. Né? Justamente porque se desfizeram daquele horror ao rolar essa identificação durante a fruição da experiência estética. Caraca. E no caso, nós somos naturalmente maus. A gente pode pensar da seguinte forma, cara. Existe violência. A violência, ela é um elemento constitutivo não do Lucas, não do Jeffrey Dahmer. A violência, ela é constitutiva do ser humano. A natureza é violenta. Assista o Geographic Channel, os Atos dos Leões. É uma brutalidade gigantesca. A violência, ela não é do ser humano, a violência, ela é da vida, da dinâmica do cosmos. Só que existem níveis de violência. Então, o que diferencia? Vamos pegar aqui talvez algum exemplo de uma pessoa pacífica, seja ela qual for, um Buda da vida. Eu ia falar o Papa. Pode ser também. Esse Papa Francisco parece ser um cara bem pacífico, mais né? tranquilo, né? Você pega uma pessoa pacífica, seja ela qual for, e um Gengis Khan, a diferença entre essas duas criaturas não é uma diferença de natureza,
é uma diferença de nível de violência. Uhum. Buda tinha violência dentro dele, e ele admitia isso. A questão é que, em Buda, essa violência tomava caminhos não violentos. Uhum. Em Gengis Khan, essa violência se perpetrou como se fosse a própria figuração da violência em si, né? Então, o que nos diferencia de uma pessoa que tem manifestações de conduta extremamente violentas, o que diferencia eu e você dessa pessoa, Marcelo, não é uma diferença de natureza, uma diferença de nível. Uhum. Violência eu tenho, você tem. E não é a minha violência, não é a tua, não é a do Dahmer. É violência. Uhum. Não existe violência de Lucas, violência de Marcelo, violência de Dahmer. Existe violência. Entendi. Violência. A violência, ela é a violência humana. Em mim, ela está em determinado nível, e outra pessoa está em outro nível. Uhum. E além desses níveis diferentes que nós experienciamos subjetivamente, diferentes de violência, existe o encaminhamento de conduta que a gente dá para essa violência. Uhum. Eu posso criar, de repente, um texto muito violento. Você pode criar uma música com uma estrutura melódica pancadíssima, assim. Sim. E, de repente, você consegue, nessa tua composição artística, apaziguar a violência. E você não precisa estrangular ninguém. Porque você compôs uma música violenta e a tua violência foi colocada lá. Você se esvaiu daquilo. Né? E existem pessoas que batem, existem pessoas que ameaçam, que matam, que torturam, enfim. Em geral, segundo essa ideia de que todos nós temos a violência dentro de nós, e não é a minha ou a sua, mas é a violência, portanto, que nos diferenciaria não seria o fato de um ter a violência e outro não ter, mas seria o fato de que somos diferentes pelo nível de violência que nós apresentamos. E você acha que esse nível de violência tem a ver daí com meio social, com o convívio com outras pessoas, ou área psicológica, assim, que assim, tudo vai influenciar daí no caso na composição tudo. Porque isso daí tem a ver com personalidade daí, né? O que você acha ou não? Também, cara, também. Existem fatores genéticos, né? Existem condições biológicas, e mesmo que sejam questões mentais, existem questões mentais influenciadas por questões biológicas. Um desequilíbrio hormonal causa experiências mentais. Sim. De todos os tipos, né? Então existe, desde a base filogenética, existe. Não nos esqueçamos que há muito pouco tempo atrás, nós seres humanos tínhamos que ir para a savana e era matar ou morrer. Pouquíssimo tempo atrás. Verdade. E isso não desaparece da espécie como uma constituição genética de uma hora para outra, né? Então, essa experiência gravada e herdada filogeneticamente, ela pertence em nós. Então, a coisa começa por aí. Nós herdamos geneticamente uma estrutura instintiva carregada de violência, porque essa violência, enquanto ímpeto de força e de rudeza e etc., em algum momento isso se mostrou evolutivamente necessário para nós. E nós não se desfazemos desses genes todos de uma hora para outra. Você não vai se desfazer desses genes se tornando vegano. Não vai. Né? Isso leva muito tempo. Então a gente carrega uma genética que ela tem uma história evolutiva da qual nós não temos escolha, a qual nós não temos sequer a liberdade de se desfazer dela. Para além disso, existem os fatores ali da própria carga genética familiar. Vovó, pai, mãe, de repente tem algum tipo de manipulação. Além da genética da espécie, você tem a genética da família. Somando a isso, você tem um ambiente familiar social ali, depende do
da forma como as pessoas ao seu redor, ou melhor, as pessoas ao redor das quais você cresceu, depende de como essas pessoas lidavam com a violência, dependendo de como você viu essas pessoas lidando com a violência, você vai internalizar muito disso. Aí vai para a sociedade fora de casa, fora da família, a sociedade, o meio em que você vive, o bairro em que você vive, a cidade em que você vive, como que a violência se manifesta ali por ali. Isso vai para a própria questão cultural, o quanto que determinadas violências são naturalizadas e quanto determinadas violências não são naturalizadas. E isso tudo influencia na constituição, digamos assim, espiritual ou mental do indivíduo, né? Então, todos esses fatores, a genética da espécie, a genética da família, o convívio familiar, o convívio social no espaço em que você vive, a cultura que você tem acesso, né? A cultura vigente no lugar onde você vive. E, além de tudo isso, na pontinha mais insignificante dessa pirâmide, lá em cima, na parte mais fininha, na parte mais pequenininha, existe a questão da escolha. De como você, diante de tudo isso que você não escolheu, como você escolhe se comportar diante de tudo isso. Evidentemente que a tua margem de escolha pode ser maior ou menor, dependendo do quanto esses fatores fuderam com você. Literalmente, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui. E quanto ao lance da violência, né? Falando, tipo, como esse lance de maldade, violência e crueldade, talvez, como meio de punição ou controle social. Aí jogando, por exemplo, para países que têm pena de morte, né? Que eles acabam fazendo... usando tipo, a pena de morte como um meio de controle social, né? Uma forma de violência, se for pensar assim, né? E como que, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve, né? Saímos agora de uns 4 anos aí, tipo assim, de incitação à violência, de violência institucionalizada, cara. Exatamente, né? Então, assim, por exemplo, você via várias pessoas que queriam ter uma arma. Para que você vai ter uma arma? Para se defender? Não. Na minha concepção, ter uma arma é empoderamento. É você ter mais poder do que alguém, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho uma arma, não é para me proteger, entendeu? Pode ser até na frente ali, tipo assim, o rótulo, proteção. Mas na real, cara, é para você se sentir mais forte que alguém e poder... Por exemplo, eu tenho uma arma que, se essa pessoa vir falar comigo, eu mato ela, por exemplo. Seria mais ou menos isso, sabe? Tipo, no meu conceito, assim. Porque eu não vejo arma com objetivo de pacificação. A arma foi feita para matar, cara. Então, é uma coisa violenta, entendeu? Não existe mais caça. Tipo assim, não existe... A gente não precisa mais disso, entendeu? A gente já passou dessa fase, talvez. Então, assim, essa violência, que nem você colocou, institucionalizada, né? O porte de armas, pena de morte... tem que... Por exemplo, eu já ouvi várias pessoas falando assim, rebelião na cadeia. Às vezes a rebelião acontece por N motivos. E veja bem, eu não tô aqui passando pano pra quem tá preso, nem nada. É porque, assim, às vezes a rebelião acontece por causa das condições que os presidiários estão na cadeia, por causa de outras coisas que a gente muitas vezes não sabe, por causa do sistema carcerário, sabe, de um monte de coisa, e a pessoa fala assim, podia queimar todo mundo isso daí, mata todo mundo, aí resolve o problema, não sei o que lá. Tipo assim, é um nível de crueldade muito grande, sabe, com o ser humano. Sabe, nesse sentido. Como que você vê isso, Lucas, nessa conversa que a gente está tendo? Essa institucionalização da violência, seja ela na pena de morte, porte de arma, essa coisa de... sabe, tipo de... você entendeu, né? Não preciso explicar mais. Sim. Cara, antes de ampliar um pouco, ainda consigo te dar uma resposta dentro daquilo que eu vinha fundamentando. Você falou uma coisa muito interessante.
Você tem a arma, mas existem as pessoas que têm a arma sob a desculpa da caça. Uhum. E você falou, cara, a gente não precisa mais caçar, a gente já passou dessa Sim. fase, né? Quer dizer, de fato, culturalmente, cara, a gente já passou dessa fase. Em termos de estrutura evolutiva, não, cara. Para um instinto, para uma pulsão natural, instintiva, evolutiva, ela aparecer ou desaparecer leva muito tempo. Uhum. Mas aqui, quando a gente diz muito tempo, a gente está falando de centenas de milhares de anos, no mínimo. Uhum. Existem traços evolutivos que demoram milhões de anos para aparecer ou desaparecer. Então, nós passamos a ser civilizados há mais ou menos 10 mil anos. E a gente é Homo sapiens há mais ou menos 300 mil anos. Yeah. É matemático, cara. A gente, como sociedade culturalmente desenvolvida, politicamente organizada, entre aspas, Uhum. nós não precisamos efetivamente de caça, não. Mas é porque a cultura ela evolui numa velocidade vertiginosamente mais rápida do que os elementos evolutivos genéticos, por exemplo. Entendi. Então, sim, nós somos cidadãos do século XXI, que veste roupa, que veste calçado, que passa óleo na barba, mas isso na casca. Dentro, a gente não é muito diferente daquele ser humano que tinha que matar um mamute ou um tigre-dente de sabre. Constitutivamente falando, em termos instintivos, a gente não é muito diferente deles ainda, cara. Uhum. Então a gente precisa arranjar meios de aplicar essa violência da forma menos prejudicial possível. Trabalhar com a hipótese da redução de danos. Agora, quando você coloca também a questão de que a violência é institucionalizada, ainda nessa coisa da caça, né? De fato, a gente não precisa, mas a caça é considerada um esporte para algumas pessoas. Legalizado, inclusive. Então, quando você legaliza a caça, isso é uma espécie de institucionalização da violência. Quando você emite em cadeia nacional, sob a cadeira máxima do Executivo Federal, sobre essa cadeira você emite um discurso de violência ou de alguma forma ameaça ao modo de existir das pessoas, você está institucionalizando a violência. Sim. E ratificando comportamentos que por muito tempo foram escondidos, mas quando você tem o chefe máximo do executivo fazendo desse jeito, as pessoas se sentem finalmente livres e ratificadas para agir. Então, nossa, as pessoas não eram assim, elas eram. Ela só não tinha ninguém ratificando o comportamento. Uhum. Quando essa pessoa chegou lá em cima, acabou. Se o presidente faz, se o presidente manifesta... Sim. É um exemplo daquela deputada lá, Zambelli, né, que, né, ela tem aquela... na rua, no centro de uma cidade, com uma arma na mão. Sim. Devia estar até engatilhada aquela merda. Sim. Véspera de eleição, que já constitui constitucionalmente já tem um agravante porque não é constitucional ela ter uma arma, tipo, eu não sei direito, mas parece que também tem isso. E e isso daí veio aquela licença, né? Eu tava vendo a CAC, né, que é a licença de colecionador, atirador desportivo e caçador, que foi no governo Bolsonaro, que meio que facilitou, né? Então, tudo mediante decreto, né? Foi meio tudo que... Não foi por lei, foi por decreto. Então, por exemplo, você vê uma licença dessa, né? Colecionador. Beleza, a pessoa coleciona arma. Ok. Estranho, né? Mas beleza, né? Atirador desportivo, né? E daí, caçador. Aí você vê, cara, né? Que nem caçador, mano. Quem que caça hoje, cara? Tipo assim, as pessoas caçam por esporte. Gente com dinheiro que não tem o que fazer, cara, né? em geral. Porque assim,
Pô, você compra comida no mercado, cara. Até quem mora no sítio, mano. A mãe da Bruna mora no sítio. Eles têm galinha, tem coisa lá. Eles vão no mercado comprar carne, vão no mercado comprar, tipo, coisas assim. E assim, eles não precisam caçar, sabe? Então, assim, é uma coisa tão... isso no Brasil, né? Você vê nos Estados Unidos a lei é mais antiga e dá direito mais ampla também. E mais ampla. Em alguns estados, não todos, né? Mas ela dá direito ao porte de arma para qualquer cidadão americano, vamos dizer assim, por causa desse lance de você caçar, sabe? Uma coisa assim. Então é uma parada... A defesa absoluta da propriedade privada. Umas coisas assim, né, cara? Então é bizarro, né, cara? E tudo isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, da institucionalização da violência, né, cara? Porque é muito tipo assim, não sei, cara, eu não sei, cada ser humano é diferente, cara, mas eu não vejo, que nem eu falei pra você, uma arma como uma coisa benéfica, entendeu? Tipo assim, uma coisa que vai te proteger, sabe? Que vai te auxiliar em alguma coisa, sabe? Eu acho muito, muito foda. Enfim, mas é um outro assunto, né, cara? É uma outra coisa, assim. Mas tem a ver com esse lance da violência, né, cara? Você vê... pensando nesse sentido de penas de morte, porte de arma, tudo instiga a violência, tudo instiga o ser humano a talvez, né, não sei, querer colocar para fora algo que já está dentro dele. Eu vejo também, o Lucas, aquele lance do... Tem uma série que chama Dexter, né? Não sei se você já ouviu, já ouviu falar, que é baseada num livro, né? Que basicamente o resumo da série, né? Pra quem estiver ouvindo aí, eu vou dar spoiler, mas pô, a série é dos anos 2000, começo, então já foi, né? É baseado num livro, né? Que um cara que ele é um menino que ele é psicopata e o pai dele é da polícia e descobre isso. E o pai dele, pra tentar amenizar a situação, ele cria meio que um código pro menino, que ele não, tipo assim, meio que assim, a ideia, né, é uma ficção, né, porque isso, pô, né, seria muito bizarro se acontecesse na realidade, mas ele meio que cria um código para a pessoa matar, vamos dizer assim, porque o pai dele entende que ele é um assassino, ele é um psicopata, serial killer, ele vai matar, ele tem uma sede por matar, ele gosta disso, e ele vai matar de qualquer jeito. Então o pai dele tenta fazer um código de honra, vamos dizer assim, para que ele não mate pessoas boas, vamos dizer assim, resumindo. Então ele só mata quem infringe esse código. A pessoa matou alguém, a pessoa... Mas ao mesmo tempo, ele mata bandidos, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele mata, né, cara? Ao mesmo tempo ele é violento, ele gosta, ele sente prazer nisso. E você assiste a série, as primeiras temporadas são boas, cara. A segunda já começa a viajar demais. Mas você fica naquela de, porra, o cara foi lá e ele trabalha na polícia. Então ele é da parte de inteligência. Ele vai lá, ele vai na cena do crime e ele investiga. Ele fala, o cara deu tiro aqui, espirrou sangue lá, então ele deve ter partido, sabe? Ele analisa toda a cena. E ele faz isso porque ele quer ir atrás da pessoa, entendeu? Assim. Então você fica assistindo, você fica com aquela de, pô, ele vai pegar o cara, ele não sei o quê. Você torce por ele. Mas ele é um bandido, cara, ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa que é má, que ele vai lá e mata alguém. Ao mesmo tempo você torce pra pessoa que faz isso, entendeu? É muito bizarro isso, cara. Né? Tipo, essa coisa de, sabe, você meio que fica nessa, porra, tô torcendo pro cara que faz a mesma coisa, né? Tipo assim, que o bandido fez, vamos dizer assim, ou sei lá. Então é muito bizarro, mano, essa outro exemplo também, usando da obra de arte, né? Uma série de filmes que virou série mesmo, série, mas antes era filme. Acho que antes de ser filme era livro, que é o Hannibal, né? Sim. Cara, você se apaixona pelo Hannibal e o cara é um psicopata sanguinário. Sim. Ele é um psicopata sanguinário. E você torce por ele. Né? Sim. É bizarro, né? Torce pelo mal. Evidentemente que você consegue torcer pelo mal porque existe uma estética artística produzindo esse mal de tal forma que ele fica sedutor.
Sim. Ainda mais quando ele pega o fígado de uma pessoa e faz um prato lá. Você fala, caralho. Ele abre a cabeça do cara e cozinha um pedaço do cérebro pra ele, dá pra ele comer, mas é porque o cara era Nossa. filho da puta. Nossa, cara, é muito bizarro. Você consegue achar isso o máximo, aí é que tá, você consegue achar isso o máximo. E aí tem dois fatores. O primeiro, exatamente, é como isso é apresentado. Isso é apresentado de uma forma extremamente sedutora, né? E o outro lado disso é justamente você, alguma instância do teu ser pulsa violência, e quando você vê aquilo sendo executado fora, é como se você conseguisse ver ali um canal de identificação em que como se fosse uma espécie de voyeurismo da violência em que você consegue se satisfazer vendo o outro fazer a violência, né? E outras duas coisas assim que me veio em mente, complementando, ainda voltando à questão do acidente, cara, aquele exemplo que você deu lá no começo, né? De você parar e passar devagarinho perto de um acidente. Sim. Para além de tudo isso que a gente veio falando, existe um outro fator, cara, que também é bastante psíquico, que é o fato de que quando você vê alguém ali num acidente de carro, seja gravemente ferido, seja morto, seja em maus lençóis, você sente, eu digo as pessoas em geral, as pessoas em geral, elas sentem uma espécie de prazer em ver aquilo, porque quando elas veem aquela pessoa naquela condição do acidente, imediatamente elas se lembram de que não sou eu ali. Sim. É um prazer, é como se você vendo uma pessoa morta É num como se acidente, fosse um alívio, né? você se lembrasse de que você está vivo, cara. É diante da morte que às vezes você se lembra de que você está vivo. É quando você vê alguém ali perdendo a perna no acidente que você se lembra que você tem perna. Sim. Não à toa as ocasiões que compõem a nossa história de vida, que você mais fala sobre o sentido da vida, geralmente é em velório, é geralmente quando alguém perde alguém, você fala sobre o sentido da vida e continuar vivo. Sim, né? É a morte, né? Você ver a morte é como se tivesse o efeito de lembrar você que você está vivo. Então, esse prazer que as pessoas têm em passar devagarinho é para elas fruírem a sensação de estarem vivas, porque aquilo ali não está mais. Sim. E evidentemente que isso é uma coisa... Cara, é bom se sentir vivo, mas você precisar ver a morte para lembrar que está vivo é algo um pouco extremo, né? Talvez você devesse se lembrar que está vivo quando você, sei lá, tá lendo um poema de Fernando Pessoa, né? E, enfim. E quando a gente também fala, agora voltando para esse último debate, né, da institucionalização da violência, já que eu tô meio freudiano hoje, freudiano, eu vou terminar freudiano e essa vibe. Existe um texto, cara, que ele versa muito sobre o que a gente acabou falando. É um texto fantástico. Só a premissa do texto eu acho que ela é muito boa. Ela é uma troca de cartas entre Einstein e Freud durante a Segunda Guerra Mundial. O Einstein, ele era meio que embaixador, acho que da paz, alguma coisa assim ali, né, na guerra. Ele meio que puxava um movimento ali pela paz. E o Einstein, ele escreve uma carta para o Freud e dizendo, olha, o senhor que entende a constituição psíquica do ser humano, né, eu gostaria que o senhor me explicasse qual é a solução para esse contexto de brutalização que a gente está vivendo aqui, etc. E o Freud responde o Einstein, cara. Então, a troca de cartas entre ninguém menos que Freud e Einstein. Que massa. É um texto chamado Por que Fazemos Guerra? Eu acho que é Por que a Guerra? Por que a Guerra? Alguma coisa assim. Por que a guerra ou por que fazemos guerra? Uma troca de carta. A primeira é a do Einstein, aí vem a do Freud, e depois vem a do Einstein. De novo, são três, né? Einstein, Freud e Einstein. E o Freud tem um momento da resposta, e o Freud ele vai dizer mais ou menos isso que eu tô te falando. Ele fala, olha, Einstein, é o seguinte, a violência ela faz parte de nós.
Acontece que alguns de nós já conseguem dar vazão a ela de uma forma saudável, mas nós, como sociedade, somos extremamente violentos. E ele diz que a própria constituição de um Estado, de um poder político, isso por si só já é a institucionalização da violência. O poder do Estado é como se fosse violência condensada, em que ele pudesse usar isso justamente para controlar as pessoas e etc. Uhum. Que é a guerra. Eu vi que eu mandei para você, o Marcelo achei o texto. mandou para mim. O texto é porque a guerra, não é porque fazemos guerra, é porque a guerra. E então ele diz que a própria constituição de um poder político é como se fosse uma sublimação da violência, não deixa de ser. Então, o Estado ele não deixa de ser violência sublimada, né? Porque você ter que coagir indivíduos, você ter que reprimir indivíduos, isso é exercer violência, né? Mas aí é que tá. É uma violência talvez um pouco mais sublimada, e quando você tem leis elaboradas dentro de uma concepção humanista e etc., essa violência ela se perfaz sob um aspecto de justiça, né? Então, assim, o que o Freud diz é basicamente que você nunca vai se livrar da violência, porque ela constitui o que você é. O que você consegue fazer é sublimar essa violência e utilizá-la de uma forma em que ela tenha uma validade social, em que ela tenha uma utilidade social. Então, e a institucionalização da violência ela vai desde a própria instituição de um Estado, de um poder político, isso é violência concentrada, né? O Estado concentra o direito de ser violento. Nós, em geral, não temos o direito de ser violento. O Estado, nós passamos esse poder para o Estado. Nós abrimos mão do direito da violência sobre o outro para o Estado decidir quando cabe essa violência, justamente visando aquilo que se chama de bem comum. Isso, obviamente, na teoria, né? Na prática, isso não existe muito bem, mas as coisas não são tão simples na prática. Mas o fato é que essa institucionalização da violência ela pode ser desde a instituição do próprio poder político até a ratificação de discursos de ódio, o incentivo à produção de bens culturais que promovam a violência, né? E aí a gente entra numa questão nesse sentido de bens culturais que promovam a violência, né? É aquela velha questão também, né, cara? Que uma questão que eu particularmente não concordo, a gente pode discutir sobre isso, que tem muita gente que acha que se você jogar jogos de computador, de videogame de violência, você vai estar incentivando a violência. Eu acho que numa minoria de casos, sim, você pode estar incentivando, mas eu acho que na maioria dos casos o que acontece é o contrário, é aquilo que eu falei. Eu acho que quando o indivíduo joga um jogo em que ele frui de alguma forma aquela violência extrema, ele está apaziguando o desejo de violência dele. Então, putz, o cara vai jogar para relaxar e joga um jogo de tiro, pois é. Mas é justamente por ser um jogo de tiro que ele consegue relaxar, cara. Sim, tô ligado. Ele achou ali um canal saudável, em que ele não tá prejudicando nem a ele nem o outro, de se esvair da violência, quer dizer. E aí? Mas é bem isso mesmo, né, cara? E tem essa questão, né, Lucas, de esse lance do jogo influenciar. Tem aquelas questões, por exemplo, de atentados e várias coisas assim que a galera coloca a culpa nos jogos, né? Tipo assim, os adolescentes entraram numa escola e mataram, tiraram um monte de gente, e daí vão procurar e achar coisas assim, viram lá, ele escutava Marilyn Manson, que é uma música, eles jogavam tal jogo de tiro, que não sei o quê. Então vinham essas coisas, né? E talvez essas músicas, jogos não influenciassem nesse sentido. Era uma maneira da pessoa estar descarregando algumas coisas, né? Nesse uma sentido. Tentativa, né? Uma tentativa que talvez não tenha funcionado. Sim. Né? Mas talvez
não fosse um alimento, mas fosse uma tentativa de válvula de escape. Exatamente. Massa. E aí? Chegamos a um final da conversa? Cara, um fim abrupto, um fim violento. Não, tanto, né? Um fim violento como o nosso tema, né? Cara, eu acho que pelo que o desenhar da nossa conversa aqui, né, ele meio que se encaminha para dizer, olha, nós temos sede de sangue na TV, sede de sangue nos jogos de computador, sede de sangue no acidente da esquina, porque algo daquilo está em nós. E isso nos constitui. Então a primeira coisa é você pensar não como um ser absolutamente límpido e puro e destituído disso, e que isso você aprende. Não, você não aprende, você nasce. Né? Existem aqueles fatores todos que a gente falou. Então, sendo a violência algo constitutivo de você como um ser humano, não te cabe escolher ter a violência dentro de você ou escolher não ter a violência dentro de você. Tendo a violência como algo constitutivo seu, te cabe escolher maneiras saudáveis de você apaziguar essa pulsão tanatológica sua. Muitas vezes você consegue, inclusive, fazer isso do ponto de vista freudiano, aliando essa pulsão tanatológica com uma pulsão construtiva de vida, né? Então, é o destruir para construir. A arte violenta justamente para atentar as pessoas contra a violência. Né? Então, eu acho que a nós nos cabe darmos manifestações, expressões da violência de forma saudável e menos prejudicial possível. Se livrar dela enquanto entidade não nos é possível, porque ela nos constitui. Sim. É bem isso mesmo. Mas cara, eu ia puxar um outro assunto aqui, mas não vai dar tempo hoje. Eu vou deixar pra gente fazer num próximo episódio. Certo, mas lance aí qual é, pelo menos. Então, é porque a gente falou bastante dessa sede do ser humano por sangue, e depois a gente começou a falar da violência, né? E das coisas que geram violência, da influência da violência, assim, sabe? Eu acho que ele foge um pouco. Eu queria que a gente pudesse falar uma outra hora sobre esses casos de violência extrema que acontece. O cara que entra na escola e aperta o gatilho. E mata todo mundo. Aí tem várias histórias de ficção disso. Tem histórias reais, infelizmente, que aconteceram nisso. E sei lá o porquê disso. E muitas vezes, né, isso acontece. Às vezes, geralmente, isso são adolescentes que fazem, né? Muitas vezes, né, infelizmente. Mas isso acontece até, tipo assim, depois a família fala, mas a pessoa era tão pacífica, mas eu nunca percebi nada de problema com a pessoa, e você vai ver a pessoa era mó problemática psicologicamente, um monte de outras coisas que influenciavam. É um assunto legal porque tem um episódio do Grito das Corvas que as meninas fizeram sobre o livro de uma mãe de um dos adolescentes que entraram na tragédia de Columbine, lá nos Estados Unidos, no final dos anos 90, eu acho, que entraram, fizeram um massacre lá, e uma das mães fez um livro, né, falando da história dela com o filho, né, de como que era a relação dela, né, até chegar no ponto, né, de acontecer. Elas fizeram um episódio sobre isso, e eu tava editando, né, e foi ouvindo depois, né. E daí eu falei, cara, talvez um assunto interessante pra gente estar falando sobre, sabe, esse tipo de coisa, né, que é uma violência, parece gratuita, mas lá no fundo talvez seja uma construção social toda que fez uma condição, talvez, né, que fez com que a pessoa chegasse nesse ponto, sabe, nesse limite, sabe. E daí isso, por exemplo, geralmente essas pessoas, elas fazem isso, esses atos, e elas cometem suicídio depois.
muitas vezes. Geralmente, né? Ou quando a polícia não chega e mata, né? Mas geralmente acontece da pessoa cometer suicídio, né? Então, talvez é uma, sei lá, uma fuga, uma maneira dela mostrar algo, né? E meio que dar um fim em uma angústia, não sei, sei lá. É um assunto pesado, mas talvez interessante da gente estar falando, né? Que me veio à mente agora no final, porque a gente falou bastante desse lance das pessoas quererem ver as coisas, né? Da violência. E talvez seria um episódio, uma sede por sangue 2, né? Ou o que vem depois disso, né? Talvez, não sei. Não, mas seria legal. Não deixa de ser um desdobramento do que a gente falou um pouco aqui. Exatamente. Mas seria interessante. Então, quem quiser saber mais sobre isso, deixa nos comentários depois na publicação do episódio. Quem sabe a gente grava esse tema também. Pede aí que a gente faz. Né? Porque a gente tem outros temas aí que estão para rolar. Tem o desafio, que é o que é a vida, que sai agora nessa temporada em 2023. Esse vai ser fantástico. Temos que chamar Parece 3 horas de episódio. Certeza. Temos que chamar o Giovanni, porque ele que lançou esse desafio, né? Giovanni e Priscila. Giovanni e Priscila para participar também. Mas é isso aí. Então, agradeço você, Lucas. Sempre. Eu agradeço você, Marcelo, aí pela parceria de sempre. Agradeço a todos que nos ouviram até agora. Espero que tenham nos entendido. Evidentemente, a gente tem um tempo curto, né? E não esgotamos o tema. Longe disso, acho que o que a gente consegue fazer, na verdade, né, Marcelo, é mais uma provocação. A gente levanta a bola, a gente não esgota o tema. A gente coloca fogo no parquinho. A gente coloca fogo no parquinho. Então, evidentemente que aqui talvez algumas coisas ficaram não aprofundadas e, enfim. Mas a ideia é essa, é lançar aqui as provocações, mas saibam que tudo que foi dito, pelo menos aqui em termos teóricos, né, filosóficos, psicológicos, tem um detalhamento estrutural por trás disso tudo muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue expor aqui. Exatamente. Espero que tenha sido útil para quem ouviu. Sempre. É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.